Eclesiastes, no meio da Bíblia fica Salmos, depois de Salmos vem Provérbios, depois de Provérbios vem Eclesiastes. Se não mudaram a ordem, é assim ainda. Bom, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, como nós já temos visto aqui, é um livro difícil porque ele retrata nos primeiros 11 capítulos, ou seja, quase o livro todo, a visão de um homem que estava em luta espiritual, talvez até existencial, porque ele se meteu com idolatria. Todo mundo que se mete com idolatria fica confuso da cabeça. E ele, nessa confusão dele, ele dispara várias filosofias de vida, filosofias humanistas da vida. Mas misturado com isso, ele dá também conceitos importantíssimos da palavra de Deus, porque um crente desviado ainda tem a semente da palavra de Deus nele e não tem como ele se desvencilhar completamente disso. Por isso Salomão ainda tem os seus vislumbres, os seus flashes de sabedoria de Deus, mas uma vez desviado, ele não anda totalmente na sabedoria de Deus, mas na sabedoria humana. Contudo, como já foi mencionado, há em Eclesiastes muita sabedoria. E eu quero tratar com os irmãos nessa noite, em Eclesiastes capítulo 3, três assuntos específicos, muito específicos da vida. Você tem vários assuntos gerais da sua vida, mas tem alguns assuntos que são muito específicos. Eles são tão específicos que você não pode ignorá-los. Você precisa dar uma atenção especial para esses três assuntos. Já vou mencionar os três assuntos agora, antes da gente ler os versículos. O primeiro assunto específico é tempo. Tempo é um assunto que você precisa pensar, refletir, administrar. O outro assunto é prazer, porque afinal de contas, nesse mundo não tem só tristezas, aflições, também tem prazeres. Os prazeres não são em si ilícitos ou proibidos. Os prazeres são dádiva de Deus para a nossa vida. É um tempero para a vida. É para não ficar tão sem graça a vida. Deus nos dá prazer, ou a oportunidade de termos prazer. No entanto, é um assunto que você precisa refletir também, porque aquilo que te alegra é aquilo que te consome também. Então, o prazer pode ser a causa da sua derrota, da sua queda. E finalmente, o outro assunto específico é o fim de todas as coisas. É um assunto que você também precisa pensar. Isso está incluído no tempo, só que quando nós pensamos no tempo, nós pensamos que temos todo o tempo do mundo. Mas o tempo ele vai ser freado. Na própria criação, o tempo vai ser interrompido. E na sua vida também, o tempo vai ser interrompido. Ou pelo arrebatamento, aleluia, ou pela morte, o tempo vai ser interrompido. E também tem a ver com prazer, porque o prazer ele pode ter um início, mas ele tem um fim também. São três assuntos que eu convido você a refletir nessa noite, porque é um livro filosófico e nós temos que pensar com sabedoria nesse livro, na perspectiva de Salomão, mas principalmente na perspectiva de Deus. Como Deus está nos ensinando sobre o tempo, o prazer e o fim. Vamos começar então com o tempo. Esse texto aqui, os primeiros 8 versículos,
são tão conhecidos, que até os incrédulos se apropriam disso. Você já viu certamente em algum filme, em algum livro, em alguma coisa você já viu sobre esse texto aqui, que há tempo para tudo. Então, tem a oportunidade aí de 8 pessoas lerem, tá bom? Se demorar muito, aquele que já leu pode repetir. Mas Eclesiastes 3, 1 a 8, vamos ler? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar da alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar o tempo, de afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de fazer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tem tempo para tudo. Às vezes nós reclamamos que não temos tempo. Você tem tempo. A questão é como você está administrando o seu tempo. Porque se você disser que você não tem tempo, você está contrariando aquele que fez o tempo, que é o nosso Deus. Então você não tem tempo 24/7 toda hora para tudo. Ou seja, não dá para fazer 24 horas por dia, 7 dias da semana, tudo que você quer. Algumas coisas você tem que fracionar. Você tem que deixar para outro dia da semana. Aí que vem a habilidade de administrar o tempo. Algumas coisas são inevitáveis e você não tem como correr disso. Se você viver 70 anos, 24 anos você passou dormindo. Você dorme 1/3 da sua vida. É comum, é normal. Eu nem durmo tudo isso. Eu tô achando pouco, né? Tô achando pouco. Tá achando pouco, né? Só um pouquinho mais? Louco. Então nós temos algumas coisas que são inevitáveis quanto ao tempo. Por exemplo, numa emergência, quando nós temos que socorrer alguém, todo o seu tempo vai para aquilo. Você vai cancelar todos os seus compromissos, nem vai dar tempo de cancelar, porque você vai correr para acudir certas necessidades. Mas o tempo é como aquele circense que pega 3 bolas ou mais e fica jogando. Então o tempo é assim também. Você vai distribuindo. Uma hora você joga essa atividade para lá, depois você pega de volta e você vai fazendo o seu malabarismo com o tempo. Não é assim? Agora seria muito bom se você fosse uma pessoa organizada, porque vai te evitar muitos aborrecimentos. Se você consegue administrar, distribuir o seu tempo e as suas atividades. Até mesmo para você avaliar se você não está fazendo alguma coisa demais, gastando muito tempo com certas coisas e deixando outras coisas que são importantes. Por exemplo, aqueles que têm crianças, filhos, você precisa ter tempo para brincar com eles. Não apenas educar, mas também brincar. Se você gasta muito tempo com outras coisas boas, importantes, como trabalho, limpeza, suas atividades, e não reserva tempo para brincar com a criança, você vai perder uma grande oportunidade, porque passa muito rápido. E aí você não vai ter aquele desenvolvimento de lazer com aquele pequeno, aquela pequena que você precisava.
E isso pode fazer falta no futuro para o crescidinho e fazer falta para você também. Por isso, apenas um exemplo de coisas que talvez você pense que são coisas banais, mas são coisas muito importantes e precisam estar na agenda do seu tempo. O tempo também pode ser dividido em ciclos. E agora eu quero dar uma lição de casa para vocês. Para você pensar nos ciclos da sua vida. Então permita falar de mim, porque falando de mim é uma inspiração para você falar de você também. Quem sabe você precisa escrever para pensar um pouco na sua vida. E é muito importante pensar nos ciclos da vida, porque alguns desses ciclos já passaram. Mas você pode glorificar a Deus pelo que Ele fez no passado e como aquilo contribuiu para a sua vida hoje. Eu resumiria assim a minha vida, do zero, quando eu nasci, né? Do 0 aos 5 anos, eu poderia dizer que a minha vida foi um milagre, da minha família foi um milagre. Bom, meu avô morreu de sarampo, não conheci, nem meu pai conheceu o pai dele, ele morreu de sarampo. Eu peguei sarampo com essa idade e não tinha vacina. Tuberculose tinha pessoas que tinham, não tinha vacina. Conheci amigos, pelo menos 2, que eram aleijados, não tinha o Zé Gotinha. Eu nasci em 1964, tá? Então algumas coisas realmente não existiam. A gente cortava o pé com caco de vidro e prego enferrujado e não tinha a vacina do tétano para a gente tomar. Comida, hoje eu como churrasco, gosto de churrasco, graças a Deus pelo churrasco. Mas eu não sabia que era churrasco. Mas muita gente não sabia. Eu não sabia que era um bife. A gente tinha uma latinha de sardinha, fracionava aquilo lá para todo mundo para dar um cheirinho na comida. Foi um milagre. Eu com 5 anos de idade, quase 6, cuidava da minha irmã com 1 ano, quase 1 ano de idade. Meus pais trabalhavam, meus irmãos trabalhavam e eu ficava cuidando, penúltimo cuidando da caçula. Quer dizer, meus pais seriam presos hoje. E a gente passava a maior parte do dia sem condições de fazer aquilo, mas a gente fazia. Eu me lembro que a gente gostava de empinar pipa, né? E as crianças gostavam de amarrar alguma coisa na linha, uma pedra, jogar em cima do varal de alguma coisa e ficar fingindo que estava empinando pipa. E eu fui fazer isso, tinha a laje da casa, minha irmãzinha lá brincando, sei lá, dormindo pelo chão, não sei, eu estava lá na laje brincando sozinho. Aí eu subi para sentar em cima da caixa d'água, com aquelas caixas d'água antigas, né? Uma casca de ovo como tampa, e aquilo quebra. E eu, 5, quase 6 anos de idade, caí dentro daquele tanque enorme, para o meu tamanho, né? A vizinha, ela viu aquilo e começou a gritar, mas ela não podia fazer nada. Flutuei, Deus me puxou e consegui sair dali. E várias outras coisas. Que já morreu empinando pipa, cortando o fiozinho e deu no fio de alta tensão corrente com ele. Morreu lá. Língua enrolando, tentando salvar, não conseguiram. Morreu. E outros acidentes que aconteciam. Então eu olho, poderia dizer que até essa idade, até 6 anos, minha vida poderia dizer que foi um milagre. Como muita gente da minha época, né? Aí 7 anos até
12 anos, até 11 anos, rua e brincadeira. Aquelas ruas maravilhosas, sem esgoto, sem asfalto. A gente saía, se pudesse ficar o tempo todo na rua, a gente ficava. Fugia e brincava na rua, o tempo todo. Subindo em fábricas velhas, abandonadas, com aquelas telhas lá. Deus protegeu. Então, eu podia dizer que foi um tempo de muita brincadeira, muita diversão, muita rua, muito perigo também. Agora, dos 12 anos até aos 20 anos, o ciclo da minha vida, pelo menos, foi estudo e trabalho. Então, a gente podia ser registrado com essa idade naquela época. A gente já trabalhava registrado, e foi esse tempo todo trabalhando, estudando, nem voltava para casa, né, em determinada época. Aí dos 21 anos até 25, outro ciclo da minha vida, preparo ministerial. Aí era um estudo da palavra de Deus, conhecendo o que era a obra de Deus, andando com pessoas que sabiam andar com Deus, foi um preparo. E dos 26 até agora, 56 anos, Getúlio, você tem, não? 59. Você é muito velho. Então. Eu vou fazer 57. Então, dos 26 até 56, minha idade, ministério. Então, Deus tem me abençoado de modo maravilhoso, 30 anos numa escola bíblica, 17 anos nessa igreja, e Deus tem abençoado. Então, esse é o ciclo da minha vida. Por que eu estou dizendo isso para vocês como inspiração para você? Porque a palavra de Deus diz: ensina-me a contar os dias da minha vida. Como dias para mim eu não consigo, então vai ciclo mesmo. Obrigado, Senhor, por esse tempo de milagre, por esse tempo de brincadeiras, por esse tempo de trabalho e estudo, por esse tempo de preparo para o ministério e por esse tempo de ministério. Louvado seja o Senhor. Na minha vida eu digo isso. E talvez cada um de vocês tenha a sua experiência. O tempo precisa ser refletido, mesmo que ele já passou. Ele precisa ser refletido, porque quando Deus vai ensinar para o povo, Ele nem sempre ou quase nunca Ele pega um princípio novo e começa a ensinar para o povo de Israel e para a igreja. Ele fala para lembrar. Lembra, como foi lá no Egito, com mão poderosa, como que eu tirei. Então, atravessaram lá o Rio Jordão e Deus fala: opa, não vai embora não. Cada tribo pega uma pedra, coloca uma pedra em cima da outra, para quando vocês passarem aqui e forem pescar com os filhos aí, o filho pergunta: pai, o que é aquele monte de pedra? Aí vocês vão falar: Deus nos fez passar aqui nesse rio. Você precisa ter um pouquinho de lembrança dos ciclos da sua vida, para você ter o que agradecer, para você trazer à memória e glorificar a Deus. Então, o tempo é muito importante, mas ele é importante para refletir também. Não é só deixar o tempo passar na sua vida. Você precisa trazer o tempo de volta para você. Nós temos o segundo assunto que é muito específico nesse capítulo aqui, que é o prazer. Capítulo 3, versículo 12. O capítulo todo é muito importante, mas eu estou destacando aqui para vocês alguns versículos. Versículo 12, alguém quer ler? Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Aqui reside um grande perigo. Se você cair na de Salomão, você vai se dar muito mal na vida. O que ele está falando aqui é muito perigoso. E eu quero advertir a vocês a respeito disso. Mas não é um assunto novo, ele já estava falando isso mais de 400 anos antes de Cristo.
um tal de um grego chamado Aristipo de Cirene. Aquele homem pegou uma palavra grega, Edom, que quer dizer prazer, e ele formulou uma filosofia de vida chamada hedonismo, que quer dizer ter prazer a todo custo. Tudo que vale na vida é prazer. Para você tirar a dor, prazer. Para você esquecer dos problemas, prazer. Para você se tornar feliz, prazer. Tudo se resume em prazer. E na busca do prazer, vem os exageros. Porque, embora seja um assunto muito importante, eu aconselho todo mundo aqui a tirar tempo de lazer, que é um prazer, mas no dia a dia você precisa ganhar prazer naquilo que você faz. Se lavar louça não é algo bom, comece a desenvolver uma atitude boa a respeito de lavar louça, por exemplo, né? Ter prazer nessas coisas. A vida não é feita só de coisas boas, tem coisas muito difíceis, e tem a maneira mais difícil de você fazer e a maneira mais fácil. A maneira mais fácil é você encontrar prazer nisso. O apóstolo Paulo, ele tinha alegria, sei estar contente, aprendi a estar contente em qualquer situação, seja de fartura ou de fartura, né? Tendo bastante ou tendo pouco, o apóstolo Paulo estava satisfeito. Então nós precisamos encontrar em Cristo Jesus a fonte do nosso prazer, porque se não for assim, você vai viver uma vida miserável. Miserável não só porque a vida é sofrível, mas miserável porque você só vai atrás do prazer. E o prazer é algo insaciável na vida do ser humano. O prazer, assim como um brinquedinho que uma criança ganha, ela enjoa logo e ela quer outra coisa. E o prazer é assim também, parece que sempre precisa uma dose a mais daquilo, ou buscar outra coisa que lhe dê prazer. E quando Salomão diz: sei que nada há melhor para o homem, então aqui vem algo importante, porque se não tem nada melhor, isso é tudo na vida de uma pessoa. Segundo o pensamento dele, nessa época, o melhor de tudo na vida era se regozijar, ter alegria e levar vida regalada. O que é vida regalada? É uma vida de prazeres. Agora nós sabemos que essa busca desenfreada de prazer, ela te consome de muitas maneiras, inclusive na saúde física. Pessoas que acham que é muito bom, é uma perda de tempo dormir, é uma noite tão boa, vamos aproveitar. E os boêmios, chamados boêmios, as pessoas que se divertem na noite, como elas gastam a saúde delas? As pessoas que falam, não, a vida sexual é um prazer, quanto mais melhor. Muitas pessoas que adquiriram doenças por causa disso. Comer é uma beleza, então vamos comer bastante. Isso tem trazido problemas de saúde para as pessoas. Mas para mim é diferente. Meu prazer é trabalhar, então eu vou trabalhar muito, porque quanto mais ele trabalha, mais prazer ele sente e mais ele precisa. Isso consome a saúde, consome também a própria perspectiva de vida e consome a família e as pessoas que estão ao redor dele. E o que ele ganha com isso não vale a pena quanto ao que ele perde.
Por isso, tome muito cuidado com esse assunto prazer, porque ele pode te consumir. Não quero te ofender, porque eu estou falando de mim também. O ser humano, quando busca só prazer, ele se torna pior do que um animal. Porque um animal, embora ele tenha instintivamente o desejo de algumas coisas, ele também tem um freio, porque o próprio instinto já dá esse freio para ele. Mas quando o ser humano ele tem o prazer associado à liberdade, ele fica pior do que um animal. Imagine se hoje falasse: pode fazer tudo o que você quiser, de qualquer maneira, de qualquer jeito, a qualquer hora. Não tem regras, não tem freio. Viva a vida, viva a liberdade. Bom, você não ia estar aqui agora, porque você ia se acabar. As pessoas precisam ter um freio. Os animais, com seu próprio instinto, eles já têm o seu freio. Associado com a liberdade que algumas pessoas querem e conseguem, isso acaba com a vida delas. Quer acabar com uma criança? Deixa fazer tudo o que ela quiser, ela se acaba. E se ela conseguir sobreviver, ela vai se tornar uma pessoa insuportável, uma pessoa muito problemática, porque nós não sabemos lidar com esse assunto prazer. Então nós vimos 2 assuntos até agora, muito específicos, que você tem que pensar sobre o tempo, sobre o prazer, e agora também te deixo uma lição de casa. Pensa naquilo que te dá prazer. Cada pessoa tem as suas fontes de prazer. Eu não estou dizendo que é pecado, não. Mas pensa aquilo que te deixa muito bem. Porque alguns médicos têm até falado que muitas pessoas ficam doentes porque elas não têm tempo para fazer aquilo que elas gostam. Elas sempre fazem aquilo que elas precisam, mas nem sempre elas fazem aquilo que elas gostam. Mas se você tivesse tempo, se você tivesse talvez condições, dinheiro, não sei se o seu prazer, quase todo prazer vai dinheiro, né? Mas pensa algo que você gosta. Isso aí, se é algo lícito, né? Isso aí que pode ser a sua cura, pode ser a sua satisfação e algo bom na sua vida, é isso mesmo que vai te derrubar, se não tiver freio. E você não tem freio. Quem coloca isso é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus que te ajuda a controlar a sua vida, inclusive quanto ao prazer. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Isso é bom para o homem? Sim, é ótimo. Mas quem disse que nós seguimos o homem? Quando nós falamos na Bíblia do homem, nós estamos falando do homem caído, o homem, a mulher, que vem com aquela marca de pecado desde o Éden. Mas nós somos desafiados ou somos até eleitos para isso, para nós nos tornarmos a imagem de Cristo Jesus, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Cristo Jesus era um homem sem moderação, desequilibrado, glutão, que gastava todo o tempo e dinheiro dele com coisas prazerosas para ele próprio? Não. Eu vejo o Senhor Jesus um homem equilibrado, moderado, um homem que sabia trabalhar, sabia descansar, sabia também se divertir, sabia ter prazer, mas sempre pensando no bem-estar das outras pessoas também. E é assim que nós devemos ser. E nós não conseguimos ser assim. Por natureza do homem pecaminosa, nós somos desenfreados, sem freio.
Cristo precisa controlar as nossas vidas. O Espírito Santo precisa controlar as nossas vidas. Vou mostrar para vocês agora o meu cabresto. O que me segura. Está aqui, ó. É isso que me segura. Não é a igreja, não é uma pessoa. Claro, em certa medida Deus usa, né? Deus usa a lei para isso, para me segurar. Mas esse é o meu freio. Então, se você não estuda esse livro, você está numa ladeira desenfreada. Você já sabe o que vai acontecer lá no final. E por falar em final, nosso último tema aqui, específico. O fim. Esse é um assunto que você precisa pensar. Não apenas no tempo passado, mas também no tempo presente e no tempo futuro. Você precisa pensar a respeito disso. Refletir. Tem que pensar e refletir sobre o prazer, como você está se utilizando do prazer. E pensar que as coisas acabam, mas acabam para quem? Algumas pessoas, os hedonistas, os que buscam prazer, eles falam, vamos viver hoje porque amanhã acaba tudo. Acaba tudo para quem? Para você? Sim, para você acaba aqui na terra. Mas todas as pessoas que passaram por essa terra, estão passando, são como lesmas. Você já viu lesma, né? Elas deixam o que atrás delas? Um rastro. Você deixa um rastro. E o rastro que você deixar pode ser algo que vai conduzir pessoas para o caminho certo, ou pode ser algo que vai destruir a vida de pessoas, pelo que você deixou. Então, não pense, depois que eu morrer, depois que eu partir desse mundo, acabou tudo. Acabou tudo para quem? Porque você deixa para trás alguns rastros. E você precisa pensar em viver hoje da maneira que Deus quer. Para que você deixe para trás algo bem positivo para as pessoas. Positivo no sentido de real, verdadeiro, bíblico. Então nós temos o versículo 22, em que Salomão também está mais uma vez aqui pisando na bola com os conceitos humanísticos, né? Alguém quer ler? 22, 3, 22? Pelo que vi, não havia coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, tem uma parte da verdade aqui, mas a parte que não é verdade é tão perigosa, que todo esse conceito acaba sendo ruim. Porque ele repetiu o que ele fala no versículo 12. Ele fala, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se. Veja o versículo 12. Sei que nada há melhor para o homem do que o quê? Regozijar-se. Mesma coisa. A melhor coisa que se tem para fazer na vida é você se alegrar nas suas obras, naquilo que você está fazendo. É como aquele que Jesus falou que ele olha aquele celeiro, ele se alegra tanto, mas tanto, que agora ele tem condições inclusive de derrubar aquele celeiro para construir um maior. Ele está sempre se alegrando, se regozijando e também se orgulhando daquilo que ele está fazendo. Mas o Senhor Jesus diz que vem do alto, Deus dizendo o que para ele? Qual adjetivo? Louco. Então, Salomão, você está louco em dizer isso, nesse momento, tá? Ele, ao falar isso, ele está agindo como um louco qualquer, porque não é assim. A segunda parte é pior ainda. A primeira parte ele fala, a melhor coisa que tem é se alegrar, e se alegrar naquilo que a gente faz. Isso já é ruim, mas a segunda é pior ainda, porque ele diz, porque essa é a sua recompensa. Mentira. O que você faz não é aqui que acaba.
A palavra do Senhor diz em Apocalipse que os santos, os crentes, quando eles morrem, eles levam junto o quê? As suas obras. As nossas obras são levadas para serem julgadas. E nós teremos a recompensa daquilo que nós fizemos. E nós podemos dizer também, não apenas recompensa, coisas boas, mas também prestação de contas. Você não vai destruindo fundamentos, família, igrejas e relacionamentos sem ter que prestar contas disso. Você tem que prestar contas. Então não é assim não. Melhor coisa é se alegrar e receber a recompensa, como aquele ditado, fez aqui na terra, aqui mesmo se paga. Não é nada disso. Você tem um juiz. Essa é a segunda parte. E a terceira parte consegue ser pior ainda. Porque ele diz, ele faz uma pergunta, né? Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Em outras palavras, porque depois que você morre, acabou. Você não vai voltar para ver o que você fez. Ou seja, é como se eu posso fazer qualquer tipo de bobagem aqui, partir desse mundo e está tudo bem. O que passou, passou. Não é assim. Tem uma prestação de contas. E mesmo que você parta desse mundo e você não volte, não vai voltar não. Ninguém puxa o pé na cama de ninguém. Não volta. Se alguém fala que volta, ele mentiu. Mas eu fui lá numa sessão e ouvi, era a voz da pessoa querida, eu ouvi. Não, o demônio te enganou, era o demônio imitando a voz da pessoa querida para você. Para você eu digo para eles, né? Você não vai fazer isso. Mas veja, você não consegue voltar. Por isso mesmo, se você não consegue voltar, é bom você fazer as coisas como Deus quer nesse mundo. Porque algumas pessoas varrem a sujeira para baixo do tapete. E aí outra pessoa, ela vê aquilo, ela fala, quem foi a última pessoa que varreu isso aqui? Foi fulano de tal. Quando você parte desse mundo, as suas obras ou a sua fama vai ficar aqui. E nós queremos que os nossos filhos, nossos netos, nossos queridos, as pessoas que ficam, elas sejam abençoadas com a nossa vida. E não amaldiçoadas por termos passado nesse mundo estragando a vida delas. Porque tem gente, eu sei que não é assim, eu estou exagerando, mas tem gente que vem para esse mundo só para atazanar a vida dos outros. Só para estragar a vida dos outros. Não é isso, não é essa fama que você quer ter, né? E não é isso que Deus quer para um crente. Então é isso, meus irmãos, são 3 assuntos específicos da vida. Tempo, prazer e o fim. O Senhor Jesus nos falou do fim das coisas. Vamos ler 3 referências aqui para encerrarmos, o que Jesus falou sobre o fim. Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. Alguém quer ler? Pois haverá mais angústia do que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Então, o mundo ainda não chegou no final. O mundo vai chegar ao final. Antes de tudo se acabar, vai ter um período, o mais difícil de todos os períodos. Eu não estarei aqui. Você que tem a salvação em Cristo Jesus não estará também. Mas não é por isso que nós estamos tranquilos. Eu não estou tranquilo com esse período que vai vir. Porque há pessoas queridas minhas, talvez parentes, que ficarão. Portanto, eu preciso deixar para eles a oportunidade deles se lembrarem que um dia, pelo menos uma vez, eu falei desse período para eles.
Pelo menos uma vez eu disse, olha, um dia vai ter um tempo muito ruim na terra. E se você estiver aqui sem Jesus, tudo vai ser difícil. Até para você comprar e vender alguma coisa vai ser muito difícil. João 7,33. Estamos falando do fim. Aquilo que você pensa que é o fim para você, pense, outros ainda vão estar aqui. João 7,33. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei junto daquele que me enviou. Então Jesus, ele passou 90% da vida dele escondido para as pessoas. De 33 anos, só 3 anos que as pessoas de modo geral viram o ministério de Jesus. Ele fez tudo o que ele podia fazer aqui pelas pessoas. E aí você pensa, agora ele vai embora, então já cumpri minha missão, o que ficou para trás ficou. Não, ele não pensava assim. Ele disse, daqui a pouco eu vou embora. Mas vocês vão me procurar, vocês não vão me achar. Mas ele se preocupa tanto com essa questão do que ele deixa para trás, que ele vai deixar o Consolador, o Espírito Santo para eles. Além dos exemplos que ele deixou e a ordem que ele deu também. E ele falou que ele ia embora, mas ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não deixou desamparado. Claro que você não pode fazer isso, prometer para ninguém, olha, quando eu for embora estarei com você, né? Como nos filminhos, né? Fala, estarei no seu coração para sempre. Mas você não vai estar ali com a pessoa, mas você pode deixar um legado para as pessoas aqui nesse mundo. E finalmente a referência a última, João 9,4. Você tem que pensar no tempo de hoje, pensando também no futuro. João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando é que você pode fazer alguma coisa de útil? Hoje. Hoje. Vai chegar um tempo que a noite vem, por assim dizer, e ninguém vai poder trabalhar. Então agora é o momento. Meus irmãos, sejam úteis nesse mundo. Passe nessa terra, administrando o seu tempo, cuidando para que os prazeres deste mundo não sufoquem a fé que há em você, e pense no final. Porque o seu final nessa terra é o seu final, mas pessoas que dependem do seu testemunho, das suas obras em Cristo Jesus, elas estarão aqui nesse mundo e elas precisarão do seu bom testemunho. Que Deus nos abençoe, que alegre o coração de cada um. Amém.